A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca com os cabelos castanhos na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma blusa de malha marrom. Meu nome é Fabrício, eu sou branco, tenho os cabelos castanho claro já bem grisalhos, barba no mesmo tom que os cabelos, olhos azuis, estou de óculos de aros redondos, marrons, e estou com uma camisa azul clara. E hoje a nossa convidada é a Natânia Borges. Bem-vinda, Natânia, por gentileza, a sua autodescrição. Olá, pessoal. Eu sou Natânia Borges. Sou uma mulher negra de pele clara, cabelos castanhos, revoltos, black power. Estou com dois brincos, uma folha na orelha direita e uma serpente com um círculo na orelha esquerda, e um suéter branco, gola rolê. A Tânia é cantora e compositora, está fazendo 11 anos de carreira, né, Natânia? Conta para nós sobre a sua trajetória, como que é hoje o seu trabalho. É isso mesmo, estou completando aí 11 aninhos de construção musical, né? Eu coloco sempre que eu sou cantora e compositora, mas o artista brasileira precisa ser um pouquinho de tudo, né? Sou nascida no interior da periferia de Salvador, né? Na grande miolo central, que a gente chama, miolo periférico de Salvador. Fui criada dentro da cultura baiana, ali os bairros de Salvador possuem a sua cultura popular, né? Então, desde pequena, influenciada por esse processo da musicalidade baiana, a música nacional, né, brasileira em si, e também a cultura popular. E a partir dali eu fui trilhando esse processo e esse sonho de viver da arte, e é um lugar também que eu conseguia e que me trazia melhor expressão, né, social e da vida e da existência em si, né? Joia. Migrei para Minas Gerais, quando eu terminei o ensino médio, fui estudar música livre. Estudei 2 anos na Grande BH, depois mudei para Uberlândia, onde comecei a desenvolver. Fui fazer biologia pela Universidade Federal de Uberlândia, sou bióloga também. Concluí a biologia, fiz mestrado também pela educação, aliando isso tudo às artes, né? Onde eu comecei também a minha carreira artística em Uberlândia. E agora estou residindo em São Paulo, nesse novo passo. é, Em comemoração desses 11 anos, né, dessa luta inteira, né, as pessoas acham que às vezes a música é algo que acontece assim do nada, mas não, é um longo caminho, é um processo. 10 anos para a gente é como se fosse os 3 primeiros anos de carreira, né? Então tem muito ainda a se fazer. E como é que surgiu a Natânia artista? São 11 anos, mas você já cantava desde pequena? Você considera que só foi cantar depois que se formou? Como é que foi essa trajetória até e assim, e aí desvencilhar dessa parte de bióloga para se dedicar inteiramente à música? Então, desde pequena, como eu falei, a cultura popular de Fazenda Grande de Salvador, ela influencia muita gente, né? Estava ali presente em todo o meu processo educativo. Meus pais me levavam muito para a igreja, eu adorava participar de coral, de cantata, de peça. Sempre tive essa veia ali da encenação, do canto, e fazia isso de maneira divertida, como uma criança que ia brincar, e isso foi me despertando o interesse, né? Na adolescência, eu me lembro que quando eu entendi que eu realmente queria fazer música, eu falei assim, poxa, por que que eu não posso começar a escrever minhas próprias músicas? E aí eu comecei a fazer um trabalho de escola, tinha que fazer uma paródia sobre o Brasil, eu peguei uma música, fiz a paródia, e minhas colegas de sala amaram, falaram, nossa, você escreve muito bem, você compõe, você fez uma música. E aquilo foi tão feliz para mim que eu comecei a compor, compor, compor. Em um ano escrevi umas 100 músicas, odiava aquelas músicas. Como Um assim? processo ainda de É. tudo que a gente está aprendendo a fazer, obviamente, a gente tem uns rascunhos, né? Então tinha algumas coisas ali que ainda não se encaixavam. Só que eu nunca tive muita condição de fazer aula de canto, nem de teoria musical. E aí há muito do que eu tinha acesso ali na escola, na igreja, nos espaços culturais, sociais mesmo da comunidade. Quando eu fui fazer aula de canto e teoria musical, já era um pouco tarde, assim, foi no fim do ensino médio. Quando eu falei, mãe, quero fazer vestibular de música.
Ela comprou um violão para mim, me colocou na aula de canto da comunidade, de violão da comunidade também. E aí eu fui tendo esse acesso mais teórico e profissional, né? Quando eu terminei, fiz o vestibular, não passei, porque eu não tinha carga ainda de teoria o suficiente. E aí eu fui fazer esse curso de música livre na Grande BH, onde eu tive esse primeiro contato da formação, da estrutura da música, de estudar um pouco mais. Eu não toco nenhum instrumento, não desenvolvi nenhum instrumento, bem mal ali violão, porque eu sabia que eu fui entendendo que meu processo na verdade era mais o canto e interpretação mesmo, sabe? A partir dali quando eu fui para Uberlândia, eu estava desistindo da música, porque eu achava que eu não tinha capacidade, porque eu não conseguia escrever partitura, eu não conseguia tocar um instrumento. Eu falava assim, nossa, eu não consigo estar por completa. Também desilusões que a gente ouve, também sair da terra natal, na adolescência, assim, é algo muito forte, né? É um processo muito grande, migrar de Salvador para o Sudeste. Minas Gerais é um estado bem acolhedor, mas mesmo assim ainda é um susto. Eu vivi muitas coisas ali que me fizeram desistir temporariamente daquele sonho, daquele momento ali, e fui fazer biologia. Mas no primeiro semestre da biologia, no primeiro dia de aula, já tinha um menino na minha sala que tocava violão. Ah, você canta, você tem umas músicas, eu toco para você canta. E tava fazendo as festas, comecei a fazer as festas da biologia. Comecei a desenvolver isso de maneira mais séria dentro do curso, concomitante com o curso ali. Então comecei a fazer show, cantar em barzinho, fiz especiais da música brasileira, de Djavan, Cássia Eller, Uhum. Elis. E aí chegou um momento que o negócio foi ficando tão sério que eu falei assim, eu preciso apresentar, voltar a apresentar essas músicas minhas, né? Eu nunca lancei algo autoral, eu queria colocar agora um pouco da minha identidade aqui frente ao meu trabalho, assim, conhecer a galera das artes, o pessoal das artes. E comecei a desenvolver o meu projeto autoral, né? Formei a banda Zenza, a qual existiu até o ano de 2021, né? Foi o primeiro disco que a gente lançou, Liberdade, foi com a banda Zenza. Participei de bandas de soul também, a Santo Groove foi uma banda que eu participei em Uberlândia. E aí fui tendo acesso a esse processo do show em festivais, em teatros, em lugares maiores, na virada cultural de Uberlândia, e fui escalonando assim e construindo a minha carreira de modo bem natural também, assim, com os meus estudos e aqui estou. Muito bem. Legal. Então, a sua música, assim, ela é muito diversa, dá para ver muitas influências diferentes. Você caminha, permeia bastantes estilos diferentes na sua música. Você já deu uma pista aí do que você já ouvia. Eu queria ouvir mais o que que te influenciou e hoje você consegue denominar o que você faz ou não? Ou você nem se preocupa com isso e faz a sua música com diversas influências diferentes? Eu brinco que eu gosto de ser muito atravessada pelo que eu tô ouvindo nesse momento, né? Pelo que eu tô passando nesse momento. Eu acho que a arte, eu gosto desse movimento de não ser só uma coisa, de não ser só um gênero, de não Perfeito. direcionar só por uma via. Eu gosto de ter essa interferência de contar quando a gente fala de arte, quando a gente faz, quando a gente compõe uma música, a gente está contando um pouco daquele momento, né? Que a gente está vivendo político, histórico, social, cronológico. A minha influência ela vem muito da MPB e da música baiana, né? Eu citei Djavan, um dos principais compositores e cantores que eu ouvia desde pequena. Djavan, Elza Elis, Cássia Eller. E eu sempre fui muito eclética também, sempre gostei de ouvir muitos gêneros e muitas definições. Hoje, eu comecei muito nessa linha da MPB, né? Hoje eu entendo que as minhas influências, depois que eu saí da Bahia, elas ainda estão permeadas na música brasileira, mas elas precisam contar um pouco também de onde eu vim. Então eu sempre trago esse negócio de trazer os ritmos baianos, trazer a música baiana na minha jornada. E eu considero hoje que eu faço afropop. Afropop é uma definição que a Margareth Menezes Uhum. deu para a música baiana negra, né? E Legal. não ligada ao axé, mas assim, todo esse quesito e todo esse conceito, a Margareth levanta esse conceito do Afropop. Quem a gente fala de Afropop hoje em dia, a gente tem aí a Margareth, a Larissa Luz, Xênia França, Lued Luna, essa derivação da música negra brasileira, música negra nordestina, e nesse disco eu quis trazer um pouco mais desse Afropop. Falei assim, se a gente faz Afropop de uma certa forma, de onde veio esse Afropop? De onde isso me conecta? Eu tava ouvindo muito R&B
Uhum. e Afrobeat durante o fim da pandemia ali, né? E o Afrobeat para mim me conectou com esse espaço, assim. Foi a junção de trazer a música africana, do que se produz ali na África, né, esse jazz swingado, esse blues Uhum. swingado, trazer essa raiz com o Brasil, né? Eu falei assim, o Afrobeat é a ligação do Brasil com a África, Uhum. é o Afropop africano. Então eu falei assim, por que não trazer essa junção? Por que não trazer essas referências? E aí dentro do Afrobeat tem muitas coisas e muitas derivações. O Kuduro também vem do Afrobeat. A Uhum. gente trouxe também no disco Amapiano. O Amapiano ele é criado na África do Sul e ele vem com a estrutura toda do Afrobeat Power, é um Amapiano, né? E aí eu falei assim, isso é muito mais diverso, isso é muito mais rico do que do que eu imaginava, assim. Isso me Legal. conectou ancestralmente, assim. Você falando de Power, vamos falar do seu projeto, né? Aproveitar isso e depois eu quero juntar com uma outra questão que você comentou. Então, traz para nós, você estava falando do seu primeiro álbum com a banda, agora esse projeto que a gente acabou de realizar junto, vamos falar aqui, ele é um projeto solo e que traz também essa questão da cultura que você está falando agora. Traz para nós como que foi essa inspiração. Eu queria construir, eu não sabia, na verdade eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha acabado de finalizar o álbum visual e o trabalho com a Zenza, que era o intuito era ser um coletivo de mulheres na música, etc. Mas cada uma foi para um lado. Uma trabalhava com uma assessoria de política, outra trabalhava como ceramista, e não tinha como a gente unir. Eu falei assim, ah, a gente vai e eu vou continuar aqui. Só que quando eu liberei a banda, quando eu falei assim, quando a gente teve a ideia de finalizar, eu falei, tá, e agora? O que é que eu faço? Eu vou ter que recomeçar. Aí veio aquele desânimo. Eu falei assim, gente, eu vou ter que. Eu já tinha alguma uma coisa estruturada, já estava no primeiro disco da banda. Como é que eu vou caminhar em relação a isso? E eu falei assim, ah, eu vou fazer esse processo de silenciar. Eu acho que eu vou parar um pouquinho. Vou dar um tempo de descanso, porque eu preciso me ouvir, eu preciso me revisitar. Eu preciso me rever, né? E saber como é que eu vou estruturar e planejar esses próximos passos. Então, para isso, eu vou deixar com que as coisas aconteçam naturalmente. E aí fui mergulhando dentro do Afrobeat, fui mergulhando dentro do R&B, que eu já ouvia também um pouquinho antes. E eu fui criando. Eu não queria trazer um conceito, eu não queria trazer uma direção para esse trabalho, eu não queria trazer um algo assim, ah, vai ser sobre isso. Eu sabia que ele seria sobre mim. Eu sabia que era um disco de apresentação. Eu falei assim, "Bem, preciso me apresentar. Vai trazer alguma coisa de Natânia, mas eu não quero delimitar tema, eu não quero vir. A única coisa que eu não queria era uma mensagem muito política, né? A Zenza trazia um viés bem político. A gente Uhum. estava vivendo. Foi um disco criado ali durante um período muito conturbado na política brasileira. Eu falei assim: eu quero dar uma relaxada, eu quero apresentar a Natânia como pessoa. Sei que vai falar de sentimentos, sei que vai falar de enfim, vou deixar com que isso aconteça. Eu fui escrevendo, eu fui mergulhando, e aí nisso eu entrei num mergulho Uhum. de autoconhecimento mesmo, assim, eu tava precisando desse momento, assim, foi um encontro que eu digo espiritual mesmo, assim, de parar, de me rever, de comecei a mexer muito com tarô, o tarô tá muito relacionado com o trabalho também, então tem muita simbologia ali, tem muitos arquétipos, e fui assistindo vídeos de tarô, fazendo leituras de tarô, ouvindo música, e o que me vinha eu ia escrevendo. Depois que eu terminei de escrever tudo isso, na verdade não tudo, mas uma boa parte do disco já tinha sido aprovado, o projeto na Natura, eu falei assim, agora quando eu tiver um montante, eu vou unir tudo e entender o que é que essa mensagem está querendo falar. Eu quero que tenha essa mistura mágica e gostosa, natural. Quando eu fui parar para ver, eu estava falando de autoconhecimento, eu estava falando de mergulho interno, eu estava falando de lidar com esse ser que é a gente, e aí lidar em todas as esferas, né? Tanto Uhum. no quesito emocional, quanto no quesito espiritual, tanto no quesito na relação consigo mesma, na relação com o outro, na relação amorosa entre amigos, entre sonhos. E foi uma mistura, foi uma linha desenhada naturalmente, assim, eu acho que isso que foi mais gostoso de definir nesse trabalho. Você usa o termo mistura mágica, e aí a gente Uhum. percebe isso nitidamente nos videoclipes. E como é que foi essa ideia de fazer o videoclipe, e não simplesmente gravar as músicas, as canções diretamente em áudio só? Por que que você quis trazer isso em imagem também? Porque você foi falando tarô, depois o pessoal vai assistindo, vai conectando com toda essa história que você está contando. Mas essa mistura mágica ficou muito clara na produção, né? Conta pra gente como que foi trazer isso para a imagem. Eu comecei só com a música no geral, na biologia, só que eu fui entrando em outras áreas para melhorar a música.
A princípio, meu primeiro movimento foi entrar no teatro para melhorar minha expressão e interpretação em palco. E eu fui sendo arrebatada pelo teatro. Comecei a fazer teatro, comecei a participar também do teatro, participei de um dos coletivos de teatro. E nesse quesito veio a performance. E nessa performance veio algo muito ritualístico e imagético. Então eu comecei a misturar a performance com a música, ou seja, a imagem ela já entrou no meu trabalho antes de virar o autoral. Quando a gente fez o disco da Zenza, me veio a proposta de uma amiga lá de Uberlândia. Falou assim, amiga, vamos fazer álbum visual. A galera tá fazendo um álbum visual e isso é uma coisa que tá chegando aqui no Brasil. É interessante. E eu me apaixonei por esse processo do audiovisual. E as imagens, elas foram vindo junto com o processo de criação das músicas. Eu sempre, quando crio uma música ou alguma peça musical, eu vejo cor, falo assim, essa música, pra mim, eu já começo a fazer o exercício. Essa música, pouco pra falar, foi o single lançado antes do disco, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma música, vou lançar como single antes. Que cor tem essa música? Essa música, pra mim, tem lilás, um lilás, flores, e aí a capa veio com flores, veio com a cor lilás, e aí no disco eu fui fazendo a mesma coisa. Como eu fui entrando no processo natural, as imagens vinham na minha cabeça. Então, esse aspecto das cartas do tarô já me trouxe muitos símbolos. O ovo cósmico me marcou muito. Então, ele, para mim, os três símbolos principais do disco, para mim, era o triângulo invertido. Eu via muito isso quando eu criava, quando eu falava da música, e quando eu criava, eu via muito um triângulo invertido. Eu via o ovo cósmico, né, que foi uma carta que apareceu num jogo para mim. E a serpente, porque eu sempre sonhei muito com serpente. E aí eu fui procurar o significado desses símbolos. Eu falei assim, não tá vindo de graça. Uhum. E aí tinha uma ligação, né? Tanto ali o processo da energia feminina, quanto esse processo do ovo cósmico, que é o início, é a criação, o início de tudo. A serpente fala de transmutação, Uhum. porque ela troca de pele, né? E aí as imagens foram vindo, e eu sentei, não sou roteirista. Eu morava com duas amigas do audiovisual, numa produtora de Uberlândia, a Moviola, mídia livre. Então eu falei assim, gente, eu vou sentar e vou fazer o roteiro Legal. desse álbum dessa vez. E sentei, fui juntando todas as ideias, as imagens que vinham na minha cabeça. Eu falava assim, olha, quando eu canto isso, eu vejo isso, isso e isso. Eu vejo uma pessoa mergulhada com o rosto de fora. Eu vejo uma chuva de cinzas. E aí fui montando a história, fui montando tudo de acordo com o que a música trazia e montei o roteiro dos videoclipes. Eu acho que o que mais veio fácil assim para mim, que bateu de primeira foi Burn. Foi o primeiro roteiro que eu escrevi. E Uhum. literalmente eu coloco lá, aparece um ovo cósmico, uma É. serpente enrolando, e aí veio toda a ideia do que precisava nascer ali de visualidade, e obviamente a gente Uhum. teve aí o suporte da Paulo Gustavo para ter uma equipe bem mais estruturada de audiovisual, e aí teve a Uhum. direção de arte da Larissa Dardânia, e ela foi refinando, eu passava o roteiro, ela refinava, ela falava assim, amiga, é isso aqui que você tá vendo? E ela, perfeita. Ela, é isso É. que você tá vendo? Eu falava assim, era. E aí ela fez esse refinamento de direção de arte, teve uma pessoa para fazer a cenografia com ela, Uhum. teve direção de fotografia. A gente chamou um amigo nosso que trabalhava com effects em 3D também, falando, vamos fazer um clipe Uhum. completamente 3D, vamos criar tudo isso. E aí a gente foi montando essa esfera do Muito bacana. audiovisual, assim. Muito bacana. E aí a nossa entrada nesse projeto todo foi em relação à audiodescrição, né, Fabrício? Como é que foi Foi. esse trabalho? Então, a gente cuidou para que todas as pessoas que não enxergam pudessem ver tudo que a Natânia viu antes de todo mundo, passou, roteirizou, passou para a diretora, e esse foi o nosso desafio. E você falando de todo esse trabalho, sonhos, todo esse imagético, para nós é um desafio, porque a gente não pode levar tudo isso, né, diretamente, contar tudo isso durante a música. Então, até contando a nossa experiência, né, a gente sabe como é a audiodescrição em diferentes produtos. No caso de um videoclipe, a gente tem que levar o máximo de informação num período curtinho de tempo para não Uhum. prejudicar a canção, né, não sobrepor nenhum momento direto. Como é que foi para você ouvir isso depois? Como é que foi a nossa
A gente fez parte disso no todo para você? Como é que foi ouvir com a audiodescrição? Apesar da gente não ter passado todos os detalhes, que não dava nem tempo, né? Tem que priorizar todo esse magético, mas eu acho que a gente, ouvindo você falar, a gente conseguiu captar, né, Fabrício, os principais Não, símbolos, e né? não só isso, tá? Eu acho que dessa conversa, a partir dessa conversa, todo mundo vai ficar instigado a ouvir a música também, porque esse Uhum, significado que você está falando dessa visualização dos símbolos que você teve é instigante para todos os públicos, né? Para quem enxerga e para uhum. quem não enxerga também, que vai poder acessar com o nosso E trabalho. vai fazer sentido, né? E como é que foi para você? Fez sentido o que a gente falou lá? Fez total, porque eu não sabia, eu nunca tinha trabalhado com audiodescrição. A única coisa que a gente tinha feito foi uma interpretação em Libras no Liberdade. Um amigo nosso que era intérprete falou: Amiga, vamos fazer uma versão, eu dou. E aí ele fez, e eu falei, e foi tão legal a resposta das pessoas em relação a esse processo de acessibilidade. Eu me senti muito feliz em poder horizontalizar. A ideia foi justamente, eu falei assim, Libra já foi, vamos repetir, vamos trazer mais uma, vamos incentivar com que isso acontecesse. Eu não tinha contato com a audiodescrição. E eu acho legal porque quando eu ouvi, eu comentei com a Olivia, assim, eu falava assim, amiga, o que é que você achou? Ela falou assim, eu achei fantástico. Eu também achei fantástico, porque muitas vezes as pessoas que não fazem a utilização da audiodescrição, que estão ali assistindo o videoclipe, não veem esses símbolos, não captam esses símbolos, ou não captam esses códigos. Eu amo preencher meus trabalhos com significados e códigos, assim, bem específicos e coisas que só buscando. Só que mesmo assim, quando a pessoa ouve uma música, pelo simples fato de ouvir uma música ou assistir alguma coisa, ela vai ter a interpretação dela. Ela vai ver, aquilo vai bater de uma forma diferente, aquilo vai fazer um outro significado que talvez eu não pensei. Eu tive alguns retornos quando saiu o short filme, que eu fiquei muito feliz de pessoas que me ligaram e tiveram experiências sensoriais. Teve uma menina que ligou pra mim, desabando de chorar, falando assim: Olha, eu perdi meu companheiro ano passado, eu conhecia o companheiro dela, ela também. E quando eu comecei a assistir esse filme, eu comecei a sentir cheiro de perfume. Eu comecei. O que me despertou nesse processo de mensagem, de magética, foi foi a imagem, foi o som, mas veio pro olfato. Eu senti cheiro de perfume. Aí outra pessoa me falou que sentiu vontade de chorar. São leituras e são sentimentos diferentes. Então, quando você chega aquele material ali, com a audiodescrição, a pessoa ela tem a oportunidade de também exercitar sua criatividade, de também trazer o que é esses elementos que estão sendo narrados ali. Eu me senti completamente contemplada com a audiodescrição. Fiquei muito feliz com o material mesmo, assim. Muito, Ficamos muito também. Foi mesmo. muito bom para a gente, diferente no sentido também de poder levar essa coisa toda que você falou do imagético, da sua voz, da sua representatividade, né? Não é só a Uhum, música em si, do movimento que tinha ali no videoclipe, era de toda essa essência, porque aí fez todo sentido, né? É muito rico de informação visual, né? Então é uhum. desafiador para nós e é uma satisfação quando a gente acessa, quando a gente consegue levar essa beleza toda, né, de uma forma isenta, né, para a pessoa também poder ter esse sentimento. Então, falando eu e a Mari, mas também tivemos o Edgar Jacques, o nosso consultor, Sim. multiartista, virou seu fã também, e foi enfim, foi um processo bem satisfatório para nós também. E legal, e a gente ouve de você, e eu te conheci, né, num bate-papo lá atrás, uns anos atrás, e nem estava ainda pela lei de incentivo, você já tinha esse interesse do linear que você comentou. Isso é muito legal, e eu acho que a gente quer deixar essa mensagem para não esperar ser aprovado só num projeto. É claro que a lei de incentivo ajuda muito e obriga hoje a acessibilidade, mas você já pensava na acessibilidade lá na sua concepção. Isso é Uhum, muito legal. Então, você falou para mim, Mário, eu estou com um projeto e eu quero levar a acessibilidade, né? Então, isso é muito legal, a gente quer incentivar para que a arte traga isso para todos, né? Dessa forma, não depender só do projeto, a gente poder trazer isso de uma forma a pensar, inclusive, né? Pensar junto. uhum. Então, a gente ficou muito contente com o resultado e ouvir de você que fez uma diferença é muito legal, né? Porque não é só a descrição em si,
ela trouxe sensações também, né? Que é a ideia da música, que é a ideia da arte, e a Uhum. inclusão tem que contribuir com isso. Ela não tem que cortar, né? E é legal até você mencionou também de colegas seus que não precisam do recurso, mas que com certeza entraram lá. Deixa eu ver o que que é isso, né? O que que é essa audiodescrição? E o resultado disso é até as próprias visualizações. Eu achei que não, a gente não ia ter muita visualização nos materiais de acessibilidade, porque eles iam sair separados. Uhum. Obviamente, a gente colocou um dinheiro ali para impulsionamento, etc., mas nunca roda, pelo menos no disco antigo, não rodava tanto de visualidade quanto a peça que não era Libras. E dessa vez a gente teve um número igual, eu achei isso bem interessante. Olha, Assim, o número de visualizações do short filme, dos videoclipes das peças. Da audiodescrição da Libras estão equiparados, assim, sabe? Então, ou seja, as pessoas estão indo lá ver E a gente o quer que fazer é. ao vivo agora, hein? Você está Por Conta aí favor. seu projeto de show, que eu já fucei lá na rede social, já vi que você está a fim de fazer show presencial. Conta aí pra Tô. gente como é que é isso aí. Tô indo devagar, né? Eu acho que eu fiz uma loucura muito grande de. As pessoas me falaram assim: você é louca, você vai sair um mês antes de você lançar um disco, você vai mudar de cidade, você vai pra cidade que você não conhece, que ninguém te conhece. Eu já vinha pra São Paulo em algumas conferências, tinha alguns contatos, mas eu não tenho público formado aqui em São Paulo. Eu falei: vou, tô sentindo que eu preciso ir, eu preciso mudar, esse é o momento, e eu vou. E eu tô indo com bastante calma, assim. A indústria da música, ela pede muito que a gente faça as coisas correndo, né? Ah, eu lance disco, lanço um single, é uma receita de bolo pronta. Lanço o single, lanço o Uhum. disco, show de lançamento. Tem gente que faz show de lançamento no mesmo dia, né? E eu falei assim, não, gente, eu vou devagar. Até para para sentir, para fazer com que as músicas ressoem. Quando o show ele vem mais à frente, a galera já conhece a música, então a experiência com o público é outra. E aí eu tô nesse processo de produção. Eu comecei a produzir o show, né? A gente está na direção musical desse processo, mas Uhum. ainda não temos data. Não temos ainda a banda formada, inclusive, mas já está em planejamento, já está em rota para que a gente comece a circular e comece a fazer alguma coisa. Acho que ainda esse ano, não sei, ou no início do ano que vem, vamos esperar e ver o que o universo proporciona aí para gente. E com certeza já estou escrevendo editais com circulação e com acessibilidade de tanto audiodescrição para show e Libras também. Quero muito essa experiência ao vivo. que maravilha. Vamos fazer Excelente. juntos, estamos aguardando. E deixa para nós, o pessoal que está assistindo aqui, o seu contato, quem quiser acessar o canal, como que faz para o pessoal ouvir todo o projeto, tanto assistir o videoclipe, onde que está, qual que é o caminho? Todas as plataformas digitais, gente, está disponível em todas. YouTube Music, Spotify, Deezer, Tidal, iTunes, Amazon Prime, Amazon Music. E os vídeos estão disponíveis no YouTube. Para achar, basta digitar Natânia Borges, sem H, sem acento. Natânia Borges no Instagram, @natania.borges. Tem um linkzinho ali na bio que direciona para todos os canais, todas as plataformas de stream. Ouçam muito, assistam muito e, sobretudo, tenham sua experiência pessoal, né? Com o disco e com a música. Muito bacana. E é um prazer poder falar com você após o projeto todo que a gente trabalhou junto aí nesses últimos meses, saber também o retorno do público e principalmente que você vai continuar levando a inclusão junto à sua arte. Parabéns pelo seu projeto. A gente tem um feedback muito legal também do pessoal, né, que está ouvindo, que está assistindo. E para nós está sendo um prazer poder gravar com você hoje. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço Parabéns. demais. Parabéns pelo trabalho, Natânia, e foi uma satisfação poder trabalhar com você. Todos esses clipes e chame a gente que vai ser um prazer. Eu agradeço demais essa comunicação, agradeço demais o trabalho de vocês também. É importante que a gente consiga difundir isso, não só nas artes, mas em todos os lugares, né? Que a gente consiga ampliar, gente, e trazer acessibilidade para todas as pessoas. Acessibilidade, eu costumo dizer que não é só para as pessoas que fazem a utilização, é para a gente também, e é para todo mundo. É isso Né? E aí. é um trabalho precioso. Muito Parabéns. obrigada. E Obrigado. este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura.
O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br.